Fala pessoal, nesse vídeo eu preparei um resumo super especial dos principais apps da AWS. Isso é muito útil para quem quer fazer a prova de Developer Associate. Vamos lá! O que é o SQS? O Amazon SQS é um serviço da web que fornece acesso a uma fila de mensagens que pode ser usada para armazenar mensagens enquanto aguarda o processamento do computador. É um sistema de filas distribuídas que permite que aplicativos de serviços da web enfileirem de maneira rápida e confiável as mensagens que um componente no aplicativo gera para serem consumidas por outro componente. Uma fila nada mais é que um repositório temporário para mensagens que aguardam processamento. Então, como é que é o funcionamento? Você tem o usuário, ele faz uma entrada de uma requisição, por exemplo, via load balancer ou via Amazon EC2. O load balancer ou EC2 sensibilizam o Amazon SQS, que aí pode colocar mensagem especificamente numa fila, tá? E aí, quando cai na fila, você tem algumas aplicações serverless, que pode ser um Lambda ou um S3, que são sensibilizadas por essa mensagem e retornam uma saída para o usuário. Então, por exemplo, se você faz uma conversão na web de um arquivo do Word para um PDF, seria mais ou menos esse o fluxo que a gente teria. Usando o Amazon SQS, você pode dissociar componentes, ou seja, fazer o decouple, né, em inglês, de um aplicativo para que eles sejam executados independentemente, facilitando assim o gerenciamento de mensagens entre os componentes, ou seja, desacoplação. Lembra disso com SQS. Qualquer componente de um aplicativo distribuído, ele pode armazenar mensagens em uma fila à prova de falhas. As mensagens podem conter até 256 KB de texto em qualquer formato. Qualquer componente pode recuperar as mensagens posteriormente na forma programática usando a API do Amazon SQS. A fila ela funciona como um buffer entre o componente que produz, né, que é o producer, e salva os dados, e o componente que recebe os dados, que é o consumer. Isso significa que a fila resolve problemas que surgem se, por exemplo, o produtor estiver produzindo o trabalho mais rapidamente do que o consumidor possa processá-lo. Então, o produtor ou o consumidor estiver conectado apenas também a problemas de intermitência de redes. Então, basicamente, em linhas gerais, as mensagens ficam lá na fila, aguardando, né, o consumidor ou o produtor. E existem dois tipos de fila para o Amazon SQS, a Standard Queues, que é a fila padrão, e as FIFO Queues. A fila Standard, né? O Amazon SQS oferece a fila Standard como tipo de fila padrão. Uma fila Standard permite que você tenha um número quase ilimitado de transações por segundo. As filas Standard garantem que uma mensagem seja entregue pelo menos uma vez. Ocasionalmente, devido à natureza altamente distribuída que permite alta taxa de transferência, mais de uma cópia de uma mensagem pode ser entregue fora de ordem. No entanto, as filas Standard fornecem a ordem de melhor esforço, o que garante que as mensagens geralmente sejam entregues na mesma ordem que são enviadas, geralmente. As filas FIFO complementam a fila padrão. O recurso mais importante desse tipo de fila é a entrega FIFO, que é o primeiro a entrar, é sempre o primeiro que sai. E o processamento é exatamente onde? A ordem na qual as mensagens são enviadas e recebidas é rigorosamente preservada, e uma mensagem é entregue uma vez e permanece disponível até o consumidor processar e excluir essa mensagem. Duplicadas não são introduzidas na fila FIFO. As filas FIFO também suportam grupos de mensagem que permitem vários grupos de mensagens ordenadas em uma única fila. As filas FIFO elas são limitadas a 300 transações por segundo, mas têm todos os recursos da fila padrão. Vamos para o SWF. O Amazon SWF, que é o Amazon Simple Workflow Service, é um serviço da web que facilita a coordenação do trabalho entre componentes de aplicativos distribuídos. O Amazon SWF permite que aplicativos de uma variedade de casos de uso, incluindo processamento de mídia, back-end de aplicativo da web, fluxos de trabalho de processos de negócio e pipelines de análise, eles sejam projetados e coordenados com tarefas. Então, os atores do SWF, a gente tem o Workflow Starters, que nada mais são do que iniciantes do fluxo de trabalho, ou seja, um aplicativo ele pode iniciar um fluxo de trabalho, ele pode ser o seu site de comércio eletrônico após a veiculação ou um pedido de aplicativo móvel, como procura de horário de ônibus, e você tem os deciders, que eles controlam o fluxo de tarefas da atividade em uma execução de fluxo de trabalho, ou seja, se algo terminou ou falhou em um fluxo de trabalho, o decider é quem decide o que fazer em seguida.
E a gente tem os Activity Workers, que são realmente quem realizam as atividades. Então, basicamente, o SWF ele serve como um workflow de verdade e interação entre uma pessoa humana que vai realizar uma atividade. Por exemplo, você faz uma compra no submarino. Quando você vai estar interagindo com a plataforma vai estar interagindo com outros back-ends, com outras partes da aplicação e sempre vai estar tendo interação com atores físicos, ou seja, com pessoas que vão pegar o seu produto no armazém, vão estar embalando, vão estar separando, enviando para o transportador vai estar enviando para a sua casa e você vai estar recebendo. Então existe toda essa estrutura por trás do SWF. SNS, o serviço de notificação simples, que é o Amazon SNS, é um serviço da web que facilita a configuração, a operação e o envio de notificações da nuvem. Ele fornece aos desenvolvedores um recurso altamente escalonável, flexível e econômico para publicar mensagens de um aplicativo e entregá-las imediatamente a assinantes ou outros aplicativos. Além de enviar notificações na nuvem diretamente para dispositivos móveis, o Amazon SNS também pode enviar notificações por mensagens de texto ou e-mail SMS para as filas do Amazon Simple Query Service, que é o SQS, ou para qualquer terminal HTTP. O que é um tópico? O SNS permite agrupar vários destinatários usando tópicos. Um tópico, na verdade, é um ponto de acesso, ou um endpoint, para permitir que os destinatários se inscrevam dinamicamente para cópias idênticas da mesma notificação. Um tópico ele pode suportar entregas para vários tipos de endpoints. Por exemplo, você pode agrupar os destinatários do iOS, Android e SMS, e quando você publica uma vez em um tópico, o SNS ele entrega adequadamente cópias formatadas da sua mensagem para cada assinante. O SNS, gente, ele pode ser configurado basicamente em qualquer serviço da Amazon para você estar recebendo notificação por e-mail, por SMS ou por qualquer outra forma suportada. Os benefícios do SNS: tem entrega instantânea baseada em push, ou seja, envio, API simples e fácil integração com aplicativos, entrega flexível de mensagens em vários protocolos de transporte, é um modelo barato, ou seja, de acordo com o uso, sem custos iniciais. O AWS Management Console, baseado na web, oferece a simplicidade de uma interface literalmente de apontar e clicar. E um comparativo entre o SNS e o SQS. Ambos são serviços de entrega de mensagem. O SNS faz push, ou seja, ele envia, e o SQS ele faz o pull, ou seja, tem que ter um intermediário para buscar a mensagem, seja um Lambda, seja um EC2. E o que é o Elastic Transcoder? É um transcoder de mídia na nuvem, que converte arquivos de mídia no formato original para diferentes formatos que serão reproduzidos em smartphones, tablets, PCs, etc. Ele fornece pré-definições de transcodificação para formatos populares de saída, o que significa que você não precisa mais adivinhar quais as configurações funcionam melhor em dispositivos específicos. O próprio transcoder faz isso. Você paga com base nos minutos que você transcodifica e na resolução na qual você também transcodifica. Então, basicamente, como é que seria um cenário de uso comum? Você armazena a mídia que você quer num bucket S3, o bucket S3 invoca uma função lambda, o lambda envia para o transcoder e o transcoder faz o que ele tem que fazer, né, todas as codificações, e armazena no mesmo ou em outro bucket. API Gateway. O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que facilita a publicação, manutenção, monitoramento de APIs seguras de desenvolvedores em qualquer escala. Como é que ele funciona? Você tem os usuários fazem uma requisição, eles batem no API Gateway, ou seja, o API Gateway ele atua como um front-end, ou seja, a porta de entrada para todos os recursos que você tem na Amazon, e o próprio API Gateway que faz interface, por exemplo, com Amazon EC2, com Lambda ou com DynamoDB. O caching do API Gateway. Você pode ativar o cache do API no AWS API Gateway para armazenar em cache a resposta dos endpoints. Com o armazenamento em cache, você pode reduzir o número de chamadas feitas para o endpoint e também melhorar a latência das solicitações para a sua API. Quando você ativa o cache para uma stage, o API Gateway armazena o cache das respostas do seu endpoint por um período de tempo de vida especificado em segundos. O API Gateway ele responde às solicitações
solicitação consultando a resposta do terminal, ou seja, do endpoint em cache, em vez de uma solicitação do terminal. Então, como é que isso funcionaria? Você tem os seus usuários, eles vão fazer a requisição para o API Gateway. O API Gateway, lembrando, ele atua como a porta de entrada para todos os seus recursos da AWS, e aí ele faz a interface, ou seja, busca a resposta com a Amazon EC2, por exemplo, com o Lambda ou com o DynamoDB, e aí ele tem a resposta dessas requisições, e ele armazena essas respostas no próprio API Gateway. Então, quando vier outra solicitação, o próprio API Gateway que vai responder para os usuários, não indo de novo, né, fazer essa requisição para o seu back-end. Então, as dicas do API Gateway. Lembra que apenas o API Gateway funciona com as suas integrações. O API Gateway possui recursos de armazenamento em cache para aumentar o desempenho. O API Gateway é de baixo custo e é dimensionado automaticamente. Você pode controlar o API Gateway para evitar ataques, ou seja, como ele aumenta muito, faz o throttle das requisições, você consegue escalar para receber ataques. E você pode registrar os resultados no CloudWatch, ou seja, você tem nativamente monitoramento. E se você estiver usando JavaScript com Ajax, que usa vários domínios com API Gateway, você pode verificar também se ativou o CORS no API Gateway. E o CORS sempre é imposto pelo cliente. O que é o Kinesis? O Kinesis é uma plataforma na AWS para a qual enviar os seus dados de streaming. O Kinesis ele facilita o carregamento e a análise de dados de streaming, além de fornecer a capacidade de você criar seus próprios aplicativos personalizados para as suas necessidades comerciais. E a gente tem 3 tipos de Kinesis na AWS: o Analytics, o Firehose e o Streams. O Streams, basicamente, ele funciona desse jeito. Você tem os seus produtores do lado esquerdo, que pode ser o Amazon EC2, cliente móvel ou IoT. Eles fazem a interface e armazenam dados em shards com tempo de 24 horas ou até 7 dias, tá? O período de retenção, ou seja, você tem armazenamento de dados no Kinesis Streams e você envia esses dados depois para os consumidores, que podem ser EC2, por exemplo. E depois você tem que as EC2 que enviam para outros endpoints aí da AWS, como o DynamoDB, como o Amazon S3 ou Amazon MR, etc. Kinesis Streams Charts. Basicamente, ele tem 5 transações por segundo para leituras, podendo ir a um total de dados lidos de 2 megas por segundo e até 1000 registros por segundo para escritas, e há um máximo total de dados escritos de 1 mega por segundo, incluindo as key partitions, que são as partições de chaves. A capacidade de dados do seu fluxo é uma função do número de shards que você especificar para esse fluxo específico, ou seja, a capacidade total do fluxo é a soma da capacidade dos seus shards. Kinesis Firehose. A diferença básica do Streams para o Kinesis Firehose é que no Firehose você tem a transformação de um dado, ou seja, você não armazena, você transforma ele e já entrega. Você pode entregar para um Amazon S3 e do S3 para um Redshift, você pode entregar para o Redshift diretamente, ou você pode estar entregando esse dado transformado para o Elasticsearch. O Kinesis Analytics. O Analytics ele engloba os 3, o Kinesis Firehose, o próprio Analytics e o Streams, ou seja, você tem transformação, análise e o próprio armazenamento. Então é um Kinesis muito mais completo, tá? E aí você pode estar entregando também para o Amazon S3, para o Redshift ou para o Elasticsearch. Cognito. O Amazon Cognito ele fornece a federação de identidade da web aos seguintes recursos, com os seguintes recursos: o sign-up e o sign-in, ou seja, o cadastro e o ingresso para os seus aplicativos, acesso para usuários convidados, o guest users, ele atua como um identity broker entre o seu aplicativo e os provedores de ID da web para que você não precise escrever nenhum código adicional, ele sincroniza dados de usuário em vários dispositivos e é recomendado para todos os serviços móveis da AWS de aplicativos móveis. Os casos de uso. Você tem os recursos da AWS, como por exemplo o DynamoDB, o Amazon S3 e Lambda. Você tem o seu usuário aí no dispositivo móvel e você tem o Cognito. E, por exemplo, a autenticação no Facebook. Então, o usuário vai lá, se identifica no Facebook, o Facebook autoriza ele envia esses dados para o Cognito, o Cognito retorna um token, né, e com esse token temporário que finalmente o usuário pode ter acesso aos recursos da AWS.
Os brokers do Cognito fornecem credenciais temporárias que são mapeadas para uma função do IAM, as roles, permitindo o acesso aos recursos necessários entre o aplicativo e, por exemplo, o Facebook ou o Google. Não é necessário que o aplicativo incorpore ou armazene credenciais da AWS localmente. Ele oferece aos usuários uma experiência perfeita em todos os dispositivos móveis. Cognito User Pools. Os pools de usuários são diretórios de usuários usados para gerenciar a funcionalidade de inscrição e entrada de aplicativos móveis e da web. Os usuários eles podem entrar diretamente no pool de usuários ou usando Facebook, Amazon ou Google. O Cognito ele atua como um identity broker entre o provedor de identidade e a AWS. A autenticação bem-sucedida gera um token, também conhecido como JWT. Os Identity Pools permitem fornecer credenciais temporárias da AWS para acessar serviços da AWS, como por exemplo o Amazon S3 ou DynamoDB. E como é que é o caso de uso do JWT? Os usuários batem na User Pool, e a User Pool chama o Facebook, o Google ou a Amazon, esse é o primeiro passo, e é retornado, né, o token. Com esse token você bate na Identity Pool e a partir desse momento que você está validado é que você consegue acessar os recursos da AWS. Sincronização do Cognito. O Cognito ele rastreia a associação entre a identidade do usuário e os vários dispositivos diferentes da qual o usuário se conecta. Para fornecer uma experiência sem igual ao usuário para o seu aplicativo, o Cognito usa a sincronização por push, ou seja, ele envia atualizações para sincronizar os dados em diversos dispositivos. O Cognito também usa o SNS para enviar notificação a todos os dispositivos associados a uma determinada identidade do usuário, sempre que os dados armazenados na nuvem forem alterados.